Oi, gente, meu nome é Lívia, eu sou médica no Brasil. A gente tá aqui no MetaCast e eu tô aqui com o Tomás Costa. Tomás, você pode se apresentar? Claro. Oi, pessoal. Sou Tomás Costa, sou médico formado pela Universidade Federal do Ceará e atualmente residente de primeiro ano aqui na Universidade do Colorado. Faço clínica médica aqui, Internal Medicine, nos Estados Unidos. E a gente vai falar um pouco sobre trajetória e como a meta-análise fez parte da minha vida aí nesses últimos anos. É isso, então a gente vai discutir um pouco sobre essa questão da residência nos Estados Unidos, né? E aí eu pedi pra você contar um pouco como é que foi, assim, desde o primeiro dia que você decidiu até o seu match day, como é que foi aí sua jornada? Vou tentar ser breve. Mas, assim, lá na UFC, a Universidade Federal do Ceará, ela tem uma certa tradição de mandar pelo menos 1 ou 2, às vezes 3 médicos por turma para os Estados Unidos. Então, assim, desde a década de 90, já tem gente que tem cearense em todo canto dos Estados Unidos aqui. Legal, legal. Então, assim, eu já sabia que essa possibilidade existia durante a faculdade e ali, mais ou menos entre o terceiro, quarto semestre, eu comecei a me envolver com pesquisa na faculdade em si. A gente tem um centro grande lá que chama Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos, que roda clinical trial, phase 1, phase 2, fase 3, faz estudos com os animais. Então eu comecei a me envolver um pouco com essa parte de pesquisa ali no começo da faculdade. E como a Marcele, que foi uma das convidadas aqui do MetaCast, contou sobre a trajetória dela fazendo um clinical trial no Brasil, é bem difícil fazer pesquisa no Brasil, você tem que ser muito motivado e essa motivação às vezes envolve também a motivação financeira, como ela comentou na história dela. Então, eu comecei a ver nos meus mentores que são, assim, tem muito sucesso no Brasil. Os meus mentores, o Dr. Dorico e a doutora Beth Moraes lá no NPDM, lá na UFC, mas que eles passavam por muitas dessas batalhas durante a vida. E eu comecei a pensar na possibilidade de vir para os Estados Unidos a partir desse momento que eu comecei a gostar mais de pesquisa, vi que aqui seria um lugar que teria mais oportunidades para crescer e me desenvolver nessa área sem precisar passar por tanto perrengue. Sim. Então foi aí que mais ou menos começou, ali por volta do 5º semestre. E aí você começou, então, como que eram essas pesquisas, assim, na faculdade? Boa. Então eu participei de 2... Eu comecei com pesquisa com rato, né? Fiz pesquisa com ovo cru. A gente tentava ver impacto de medicações para câncer que são antiangiogênicas nesses modelos, mas eu percebi, depois de alguns meses, que não era muito a minha trajetória trabalhar. Sua onda, sua praia. Exatamente. Então, eu comecei a me envolver com o Dr. Dorico e a doutora Beth nos trabalhos deles. Então, eles têm lá a parte de farmacologia. Então, eu participei de um trabalho fase 3, que era de uma medicação que é feita da catuaba. E eles estavam comparando ela com o escitalopram para tratamento de depressão. Nossa, que legal. Então foi bem interessante, assim. Não é exatamente na área da clínica médica, né? Mas na época eu também não sabia o que é que eu queria fazer. Sim, a gente sempre fica meio perdido, né? Então eu participei desse trial com eles. Participei de um trial de cirurgia também. Cirurgia bariátrica. Inclusive esse trial da catuaba muito interessante, mas chegou a pandemia, o trial foi parado. Porque... A pandemia aí destruindo pesquisas, né? Então, como a gente viu no cast de Marcelo também. Exatamente. Mesma coisa. Todo o dinheiro da indústria farmacêutica se voltou à pandemia, com motivo, é claro. Sim. Mas acabou finalizando o nosso trial lá. Então foram essas 2 principais linhas de pesquisa e foi muito legal participar, ver como é que funciona realmente um clinical trial. E o centro lá da gente é um centro de ponta de fato. Mas eu queria um pouquinho mais, assim. E aí você começou com as pesquisas na faculdade, você chegou então a publicar coisas durante a faculdade, né? Teve publicações durante a faculdade. Sim. E aí, quando que você conheceu o Meta? Boa. Eu tive publicações na faculdade, essa da cirurgia bariátrica, tive um relato de caso pequeno, assim, também, no Covid. E aí, o Meta surgiu já quando eu tava mais do meio pro fim da preparação para vir para os Estados Unidos. Então eu fiz o meu Step 1 durante a faculdade, o Step 2 durante a faculdade, durante o internato. A gente pode falar mais sobre isso também, se quiser. E depois do Step 2 eu falei, eu preciso ter um currículo um pouco mais forte, se eu quiser realmente ir para programas bons, universitários. E eu tinha 2 opções ali naquele momento. Eu poderia tentar ir atrás de um Research Fellow, então tentar vir para os Estados Unidos e
tentar publicar aqui e tudo mais, mas isso é possível, não é impossível, mas é muito difícil. Então você manda 70, 80, 100 e-mails para PIs nos Estados Unidos inteiro, 3 vão lhe responder, se você tiver um sim, vai ser difícil. 3 vão te responder não. Exatamente. Tipo isso. Então, quando eu comecei a ver esse cenário, foi quando eu já tinha feito o curso de SCG do Henderson, que é maravilhoso, eu recomendo para todo mundo, inclusive. E nesse cenário eu falei, meta-análise pode ser uma ideia interessante. Já tinha tentado fazer alguns cursos antes sozinhos, naquelas plataformas tem uns cursos de graça e tudo mais, mas nunca tinha andado muito. E aí quando eu vi que o Henderson, que eu já tinha visto que ele tinha uma didática muito boa, tava com esse curso, resolvi fazer e foi assim, a melhor decisão para conseguir um match bem legal. E assim, quanto que você acha que as metas influenciaram na sua application para sua residência? Na residência, né? Então, eu acho que... Porque assim, para quem não sabe, o clinical trial também tem, né? Quando você tem alguma coisa assim no seu currículo, também chama muita atenção. Sim. Né? Mas, pelo que eu entendo, você tem muitas metas já publicadas, enfim, tem bastante paper aí. Sim. E aí, queria saber, assim, o que você acha que influenciou mais, assim? Boa, com nesse certeza. sentido? Eu sinto que, por exemplo, o clinical trial que eu participei, né? Ele foi um clinical trial de cirurgia. Eu era medical student, né? Durante o clinical trial. Então, o meu nome lá nos autores está, assim, no meio lá da galera, né? Muito legal, foi uma experiência maravilhosa. Foi citado em algumas entrevistas. Mas a application, ela se forma por notas, currículo e cartas de recomendação, basicamente, né? Então, as notas, e eu sempre converso isso com o Hans toda vida que eu tenho oportunidade, que, cada peça dessa é muito importante, mas elas têm que estar juntas para você ir para o canto que você deseja. Tem que fazer sentido. Né? Então, você tem que tirar notas boas, se você quer fazer clínica médica num lugar concorrido, ou se você quer fazer cirurgia, ou gineco, ou dermato, você tem que ter as notas boas. Você tem que ter as rotations aqui nos Estados Unidos para você... se expor ao sistema americano e se expor aos profissionais daqui para que eles possam escrever as cartas. E aí vem o currículo. E aí é onde as metas entram. Então, a parte da meta-análise, com o curso do Henderson, que ele ensina realmente do começo ao fim, de como você ter uma ideia até você conseguir publicar, isso me deu a oportunidade de liderar projetos, que é uma coisa que eu não tinha antes. Então, eu era coautor nesses 2 trabalhos que eu tinha publicado. Mas com as meta-análises, eu consegui, quando eu fechei minha application, eu tinha 2 papers publicados como primeiro autor de meta-análise. E em todas as minhas entrevistas, sem exceção, esses papers foram citados. Porque eu coloquei na minha application como um símbolo de liderança. Então, eu pude liderar um grupo. Era isso que eu ia te perguntar. Tipo, o quanto as suas metas foram citadas, né, nas entrevistas. Porque acaba que você... É isso, a meta, você tem essa autonomia, né? E você aparece como primeiro autor e mais que isso, você consegue direcionar também pro tema que você quer. Né? Porque foi o que você falou, o clinical trial, você tava ali num clinical trial de cirurgia. Não é a área que você quer, tudo bem, conta pro currículo e é um clinical trial. Mas a sua meta, você fez, assim, com o tema que você quer realmente, enfim... seguir, estudar e tudo mais, né? Exato. E aí isso vai, consequentemente, chamar mais a atenção das pessoas que estão te entrevistando. Exatamente. Né? E uma coisa também, assim, durante as entrevistas, que faz muita diferença é o quão apaixonado você é sobre as suas experiências, como você fala sobre elas com paixão. E exatamente por esse motivo de você poder escolher o que você quer fazer, você se dá a oportunidade de fazer o que você gosta. Então, quando alguém lhe pergunta sobre aquilo, você vai falar com paixão sobre aquilo. Sim, você vai saber falar também com aquela, né, com aquele poder, assim, tipo, dominando o assunto, né? Não é sobre alguma coisa que você não tem esse domínio, tipo, clinical trial, exatamente, né? Que é sobre cirurgia. Você vai falar... Foi, assim, você falou foram 2 metas, né? Como primeiro autor, na época que você fez a application. Era sobre o quê? Ótima pergunta. Então, eu sempre gostei durante a faculdade de cardiologia e de oncologia. Então, sempre foi uma decisão ali na minha cabeça, eu quero fazer clínica médica e durante a residência eu vou decidir o que é que eu quero fazer da minha vida de subespecialidade, né? E aí, em 2022, a Sociedade Europeia de Cardiologia lançou um guideline de cardio-oncologia, que
era uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, mas que tinha 2 nomes das coisas que eu gostava. Então eu comecei a entender... É uma sub-sub, né? É uma sub-sub, exatamente. Então eu comecei a entender mais o que era a cardio-oncologia, e na cardio-oncologia se trabalha muito com prevenção, quando as quimioterapias, como é exatamente o trabalho da Marcele, que é um trabalho sensacional, tentar prevenir que as quimioterapias causem dano cardíaco. Mas também tem uma outra área da cardio-oncologia, que é você entender como os pacientes que têm uma história de câncer, que passaram por quimioterapia, passaram por radioterapia, por cirurgias para o câncer, como as terapias da cardiologia afetam eles também. Então, essa foi uma área que eu quis explorar. Então, na época, a minha primeira ideia, na verdade, foi avaliar o impacto do diagnóstico de câncer, de ter uma história de câncer, nos outcomes, nos eventos depois, nos desfechos clínicos, depois de ablação por catéter para fibrilação atrial. Foi muito interessante que a gente conseguiu demonstrar na nossa meta-análise, juntando vários estudos, que os pacientes com história de câncer, eles tinham uma efetividade do tratamento semelhante, mas que muitas vezes eles acabavam tendo maiores chances de sangramento. Muitas vezes relacionado ao câncer em si, ao tratamento que eles estavam fazendo. Então, foi muito interessante esse resultado e foi um dos papers que eu consegui publicar nessa época. E o outro, que na verdade assim, é o meu xodó, que a gente publicou no British Journal of Hematology, ele veio de uma paciente que eu tive durante o internato. Era uma paciente com mieloma múltiplo e ela teve uma trombose de venosa profunda na perna. Foi admitida no hospital por conta disso e teve uma hospitalização muito complicada. Fomos tratar a trombose, ela complicou com sangramento. Ela passou semanas no hospital por conta disso e eu criei uma conexão muito grande com ela. E quando eu estava vendo os guidelines da ESC, eu vi que a indicação para tromboprofilaxia nesses pacientes com mieloma múltiplo, eles recomendavam que você fizesse aspirina ou varfarina, e tinha uma recomendação 2B para DOACs, né? Apixabana, rivaroxabana. E eu falei, poxa, por que será? E aí fui investigar na literatura e aí decidi fazer a meta-análise e a gente conseguiu identificar que nesses pacientes com mieloma múltiplo que estão fazendo quimioterapia, eles têm um risco muito grande de trombose nos primeiros 6 meses, principalmente, e durante a quimioterapia. Então a gente conseguiu identificar que usar o DOAC, ao invés da aspirina, consegue prevenir a trombose sem aumentar o risco de sangramento. E Poxa, legal. previne mais a trombose do que a aspirina, na verdade. Então, esse E foi... era 2B, né? E era 2B. Então, quem sabe essa meta-análise no futuro vai poder ajudar Sim. a mudar um pouco a decisão clínica Sim. das pessoas. É legal porque é uma área, assim, como é uma área pouco explorada, ao mesmo tempo você tem muita coisa para explorar, né? Exato. Apesar de ter provavelmente também poucos estudos para você explorar, você tem muita coisa aí Isso. que não tá assim bem definida na literatura, né? Exato. E é uma área, assim, é bem específico, né? E é novo, então novo. eu entendo que tipo desperte assim uma curiosidade maior mesmo, né? Nas Isso. pessoas que estão vendo aquilo. E aí você entrou na residência, né? Isso. E uma curiosidade minha, assim, em relação ao currículo dos outros residentes, né, que estão com você. Como que você acha, assim? Você acha que é mais ou menos a mesma coisa? Que eles publicaram muito mais? Que eles publicam menos? Como que é essa relação deles com pesquisa, assim? Boa pergunta. Então, assim, é muito diferente. A gente tem dois tipos de residentes nos Estados Unidos, basicamente. Então, tem os americanos, que fizeram faculdade de medicina nos Estados Unidos e entraram na residência, que é o caminho natural deles, porque aqui nos Estados Unidos a residência é obrigatória, então todo mundo vai fazer. E tem os IMGs, né? Os médicos internacionais. Metade. Tem bastante. Então, assim, a gente percebe que para os IMGs a gente precisa disso. A gente precisa de pesquisa e notas mais altas para poder se destacar no meio da massa e atingir essas universidades que têm um nível acadêmico maior, como a Universidade do Colorado. Então, se eu me comparo com os meus colegas residentes, que são maravilhosos, assim,
A gente estava conversando hoje com o Diego, né, nosso colega, e, meu Deus, você nos rounds, passando visita na enfermaria, eu me sinto um abastado, assim. Parece que eu não sei o que eu tô fazendo. Quem nunca? Então, a história da síndrome do impostor, ela é real demais, assim. Então, eu tenho certeza que a qualquer momento eles vão falar assim, não, não era Tomás, não, era Thomas que a gente queria chamar e era outro, não era você, não. Mas, então assim, quando eu comparo com os americanos, eu tenho muito mais publicações do que eles. E atualmente eu tenho 10 meta-análises publicadas em 1 ano e meio, desde que eu fiz o curso. Muita coisa. É bastante. Sim. Então, sim. Mas quando eu comparo, por exemplo, com colegas que são AMDs também, geralmente a gente tá mais ou menos nesse pé de igualdade, porque a gente trabalha duro para poder chegar nessa quantidade. E era o que a gente estava conversando, né? Que, enfim, que um sênior do Diego mencionou, né? Que o imigrante ele demora ali 6 meses, né? Para se igualar ao americano. Mas também depois que se iguala, depois desses 6 meses, só acende. Isso. Porque a gente realmente precisa se destacar. A gente sabe, a gente tem mais motivação, né? Isso. E assim, eles são muito bons. Eles são muito bons. Eles saem da faculdade muito bem. Eles no hospital são muito desenrolados. E é isso. Só que a gente chega 10 passos para trás. A gente tá em desvantagem, claro. Então a gente acaba tendo que trabalhar mais forte, mais duro, para chegar no nível deles. E isso eles valorizam muito. Aqui nos Estados Unidos, uma coisa que é muito interessante é que nada resiste ao trabalho duro aqui. Então, se você se esforça, se você trabalha duro, as pessoas notam, elas lhe falam e elas abrem portas para você, para lhe dar oportunidades também. Então, isso que é uma coisa muito interessante. E eles sabem disso. E eles também trabalham muito pesado. Mas é muito bom, a residência é bom demais. Então, você comentou sobre os estágios, né? Também que são, enfim, uma coisa que a gente precisa fazer pra gente que quer fazer residência nos Estados Unidos. Eu ainda tô nesse processo aí, nesse meio do caminho. Mas eu queria perguntar se você teve alguma oportunidade, assim, de pesquisa durante algum estágio. Assim, se alguém te ofereceu alguma oportunidade de pesquisa, alguma coisa nesse sentido. Não, ninguém... Assim, é muito difícil alguém lhe oferecer alguma coisa. Porque também é muito rápido, né? É rápido. Então... É aquilo que a gente estava comentando, que assim, às vezes os attendings mudam, tipo, em uma semana. Uma semana, exato. E aí você nem consegue, tipo, criar um vínculo com aquela pessoa e ela já mudou. Exatamente. E exatamente por isso que eu comentei do trabalho duro, como eles valorizam muito uma pessoa que trabalha duro, eles dão oportunidade para quem já se mostrou um bom trabalhador, assim. Quem já se mostrou ser comprometido. Então, em uma semana é muito difícil você fazer isso. É possível. Eu consegui uma das minhas cartas de recomendação, foi de um attending que eu trabalhei por mais ou menos uma semana. Mas o Meta-Analysis Academy ajuda bastante nisso também, porque em um dos meus estágios, o que foi que eu fiz? Eu passei 4 semanas com o mesmo attending, e a gente ele é do serviço de cardiointervenção, e durante o meu mês com ele, eu quebrei a cabeça horas e horas e horas para achar uma ideia de cardiointervenção, para que eu pudesse chegar e convidá-lo para fazer. Sim. Então, durante o mês que eu estava com ele, eu passava o dia lá no hospital, chegava em casa, abria o computador e ia pesquisar a viabilidade de ideia de meta-análise, entendeu? Então, quando chegou no final da rotation, eu tinha uma ideia, com o resultado já, que eu fiz ali durante as 4 semanas. Foram noites com pouquíssimo sono? Mas valeu a pena, porque quando eu cheguei no final, eu o convidei para ser o senior author dessa ideia, que inclusive é a ideia que eu estou apresentando no AHA aqui esse ano, no American Heart Association. Qual que é? A gente está avaliando os outcomes de pacientes com história de câncer versus pacientes sem história de câncer, que são submetidos a um procedimento chamado Transcatheter Edge-to-Edge Mitral Valve Repair, que é para ajudar com regurgitação mitral. Eu acho que eu não me lembro mais o nome em português. É mitral regurgitation, estão traduzindo assim, diretamente. Insuficiência mitral? Insuficiência mitral. Gente, às vezes buga. A cabeça buga. Então, isso me ajudou muito, porque eu consegui mostrar para ele a parte clínica, mas no final da rotation também mostrei o meu interesse acadêmico. Então, quando ele escreveu uma carta para mim, ele pôde citar isso. Sim.
você meio que você consolida esse networking, né? Que a gente sabe que é quando você decide fazer residência nos Estados Unidos, só te falam disso. Network. E aí acaba que você consegue consolidar isso, porque realmente ele não vai esquecer de você. E ele sabe que se ele precisar, ele pode me chamar pra fazer alguma coisa. Sim, sabe que você trabalha bem, que você tem boas ideias. Exato. É muito legal. Isso é bem legal. Então, meta-análise, E tem todo mundo que me pergunta assim, mas você acha que eu deveria ir fazer um ano de Research Fellow ou ficar no Brasil trabalhando, dando plantão, juntando dinheiro e fazer meta-análise? Depende. Se você quer fazer um Research Fellow, que você quer, aquilo é o seu sonho, e é numa cidade legal, numa universidade legal, é um investigador legal que vai lhe ajudar, vai com tudo. O grande problema no Research Fellow é difícil achar Research Fellow com salário. Ainda tem isso, que a gente precisa pagar contas. Pagar conta, e conta em dólar, quando você está transformando para o real, é caro. Sim. Eu acho que essa questão do Research Fellow, acho que depende muito, porque, por exemplo, eu não fiz minha residência ainda. Sim. Eu acho que para esse tipo de médico, assim, ou estudante que está começando e tudo mais, acho que vale mais a pena você se dedicar à meta-análise e já fazer sua residência, né, de uma vez e ficar, e depois, de repente, procurar outras oportunidades de pesquisa. Mas, de repente, o old grad, que já tem uma residência aí, já tem muitos anos e tal, não está tão disposto. De repente, esse Research Fellow pode ser uma alternativa melhor, né? Sim. E também, assim, muitas vezes o que acontece é que para você conseguir um Research Fellow pago, você precisa ter alguma experiência já. Eles não vão contratar uma pessoa que não tem experiência de nada. Não dá pra fugir da meta-análise. E aí a meta-análise entra nisso também. Então a gente tem vários colegas do grupo da meta-análise, o Pedro, o Carlos, que estão aqui nos Estados Unidos fazendo Research Fellow porque tinham já meta-análises de alto impacto no currículo e acabaram tendo essa oportunidade de vir para cá com salário para trabalhar com pesquisa. E assim, não me entenda mal, é uma oportunidade maravilhosa. Eu tentei vir. Eu na época, apliquei para um grant da American Heart Association com um attending daqui dos Estados Unidos. Infelizmente, o grant não deu certo. Por isso que eu acabei não vindo. Na minha história em particular, não. Foi muito melhor. Porque deu tudo certo. Porque deu tudo certo no final. Mas, assim, é uma oportunidade de ouro e você ter esse currículo já de antes da meta-análise, brilha o olho deles, porque eles veem que você é uma pessoa que consegue começar e terminar um projeto. Essa é a mais importante. Eu tô nesse momento de conseguir um estágio, né? Boa. E aí, eu tive um trabalho aceito também, foi esse mês. Olha, parabéns. Foi sobre... Eu também tô nessa de quero internal medicine. Não sei se eu vou pra cardio ou vou pra endócrino, mas eu tô mais na endócrino do que na cardio. Tá. E aí, eu amo GLP-1. Sim. Então, fiz esse trabalho sobre o uso de GLP-1 e apneia obstrutiva do sono. Interessante. Que, assim, não tinha meta-análise prévia. Uau. Nenhuma sobre isso. E a gente, assim, você que faz meta-análise sabe que é difícil, né? A gente tá sempre, assim... updating, né? Tipo... Em busca das ideias Em busca viáveis. das ideias e tudo mais. E tinham 5 trials só sobre isso. E, enfim, e aí eu finalmente fui aceita, né? Maravilha. E foi publicado, assim, eles publicaram mesmo dia 16 agora, antes de ontem. Antes de ontem. Que maravilha. Parabéns. Ontem, antes de ontem, Nossa. E aí, assim, eu montando meu currículo, hoje eu vejo que faz muito mais sentido, né? Porque, assim, eu decidi em janeiro que eu ia fazer residência aqui, que eu queria fazer residência aqui. Sim. E aí, quando a gente decide, eu acho que é tanta informação que a gente começa a ver que a gente tem que fazer pesquisa, a gente tem que passar nos steps, a gente tem que fazer estágio, só que você não pode se embolar. Exato. Você tem que focar em uma coisa de cada vez, senão você fica maluco. É por isso que chama steps. Por isso que chama É um passo de cada Brilhante. vez. Exatamente. Brilhante, eu nunca tinha pensado nisso. De fato. Então, aí o que eu fiz? Falei, cara, vou focar no Step 1, mas ao mesmo tempo fiz o curso também, né, no Meta. Me dediquei absurdamente? Claro que não, porque eu tava estudando pro Step 1. Né, e aí eu fiz o Step 1 e fechei a mentoria. Né, e aí pra mim isso foi, assim, maravilhoso, porque eu fiz o Step 1, eu já tinha tido a ideia, né, desse paper. E aí, assim que eu acabei, cara, Step 1, eu já, tipo, foquei muito nisso. E agora eu tô nesse momento de, acho que depois que passa o Step 1, o Step 2 você consegue conciliar com outras coisas. Então, assim, eu também tô me dedicando muito à pesquisa, né? Mas também tô estudando pro Step 2 e tô trabalhando também, porque tem a questão das contas. Exato, as né? contas sempre As contas, vêm. elas chegam, os boletos chegam pra você pagar.
Mas o que eu vejo hoje em dia, assim, que eu conversei com pessoas no início, porque eu acho que quando você decide, você quer vir logo, né? É. Não, mas eu quero fazer estágio, quero fazer estágio, quero fazer estágio. Só que o meu currículo não tinha tanto sentido como tem hoje, né? Porque, assim, pra eu aplicar, tô aplicando pra alguns lugares, assim, eu olho pro meu currículo e vejo que faz muito mais sentido. Sim. Né? Porque eu publiquei esse artigo, eu já tô, enfim, com outros projetos, né, ongoing, assim, já tenho abstracts que eu submeti para o Congresso de Endócrino do ano que vem, todos mais ou menos sobre o mesmo tema de obesidade, emagrecimento, que é uma coisa que eu gosto muito. Sim, sim. E aí eu acho que quando a pessoa vê o seu currículo, é isso, né? A sua autonomia de, tipo assim, você foi mais pro cardio oncology, que é uma coisa que você gosta muito, puxa mais pra cardio. Isso. Eu tô indo mais pro endócrino, eu tô aqui no ARRA também, tô com um trabalho sobre o uso de anabolizante e desfecho ecocardiográfico, que acaba que bate cardio e endócrino, né? E você meio que vai moldando o seu currículo, assim, quando a pessoa, ela olha, assim, ela vê que faz sentido, né? Aquilo, assim, que aquilo se encaixa e vê realmente, assim, a área que você mais gosta e vê que você tá envolvido naquilo, né? Então, acho que é sobre isso, esse processo, assim, complexo que a gente fica, né? E aí, agora eu tô aplicando pros estágios, eu fiz o meu currículo, né? Tive ajuda também, a gente, nesse processo, a gente pede ajuda pra todo mundo. Todo mundo porque tem que informação, se ajudar, porque experiência é ouro. Exatamente. Né? Tipo assim, a gente aqui conversando, eu sei que você vai ter vários insights pra me dar que já vão me direcionar pro certo, assim, porque eu preciso. Mas, e é isso, eu construindo o meu currículo, assim, cara, e aí eu tinha algumas experiências, assim, mais bobas, assim, na faculdade, porque a minha faculdade, a gente não tinha tanto incentivo. Não há centro de pesquisa, não tinha nada disso, tá? Assim, eu fiz uma faculdade particular no Rio, foi a Estácio. Faculdade maravilhosa, muito não boa, me deixa a desejar em nada em prática clínica, assim. Mas em pesquisa, acho que a faculdade particular, ela deixa um pouco a desejar, né? Então, eu também não procurei, na época, eu não tinha noção da dimensão que isso poderia ter, né, na minha carreira. E aí, assim, eu terminei a faculdade, eu tinha um currículo, né? E aí eu fiz o Meta e, assim, meu currículo é completamente diferente. É outra coisa, né? É outra coisa. Então, eu fiz, eu montei meu currículo, né? Quando eu comecei a estudar pro Step One, que eu não tinha o Meta. E era um currículo, assim, que eu falava, gente, eu fiz uma iniciação científica em esclerose múltipla em pacientes... Exato. E agora o teu currículo tem tua cara. E agora tem a minha cara, exatamente. Diz ali, cara, essa pessoa, ela gosta dessa questão de obesidade, ela gosta de, enfim, estudar esses tratamentos para obesidade, enfim. Gosta dessa questão de atleta, enfim. E eu acho que isso realmente faz a diferença, assim, como você falou. Total. E é muito interessante, porque quando o currículo, ele é uma história, né? Onde é que você se formou, o que é que você fez depois e tudo mais, suas notas, suas publicações. E você poder mostrar essa história para as pessoas que não lhe conhecem, que estão lhe avaliando através da tela de um computador. E essa história, de fato, refletir quem você é, coisas que você gosta, pacientes que você é apaixonado por tratar, doenças que você é apaixonado por estudar, isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. É o que vai te destacar, assim, né? Exatamente. É a imagem que você vai deixar para a pessoa, né? Exatamente. E eu acho que essa autonomia, ela é muito legal, porque ela tira o peso de você depender das pessoas. Então você... Esse ponto, você tocou num ponto. Então você, ao invés de pedir uma oportunidade, você desenvolve aquela oportunidade e chega para a pessoa que você quer pedir a oportunidade, já dando algo em troca. Sim. Você não só pede, você já oferece algo em troca. E depois essa troca vai se construir com o passar dos anos. Você não tá naquela posição ali chata, né? De tipo assim, ficar pedindo alguma coisa. Você tá, na verdade, oferecendo uma oportunidade e vai ser uma troca. Isso foi uma questão grande pra mim, assim, quando eu decidi vir pra cá, fazer residência e tudo mais, porque eu já tava fora do ambiente acadêmico, né? Eu já era formada. Então, eu formei em 2022. E aí, em janeiro de 2024, eu decidi. E aí, falei assim, gente, e agora? O que eu vou... tem que ter pesquisa no currículo. Eu falei assim, gente, e agora? E agora? Eu me senti assim. Mas eu falo com algum professor, aí eu comecei a pensar em alguns professores na minha cabeça, assim, mas será que essa pessoa está envolvida em pesquisa? Porque às vezes, mesmo no meio acadêmico, assim, seus professores não estão tão envolvidos assim, não tem essa pegada de pesquisa, né? E como a gente viu pela história da Marcele, é muito difícil fazer pesquisa no Brasil. Você tem que ter muita motivação. Porque é diferente aqui como o Dr. Randers falou,
existe a carreira do cientista pesquisador nos Estados Unidos. Então ele vai ter um salário, ele vai ter uma equipe, ele vai ter um incentivo. Muitas vezes no Brasil, essa carreira existe, mas ela é bem mais difícil. E no Brasil, grandes pesquisadores como a Marcele, muitas vezes fazem pesquisa no seu tempo livre, sem ganhar um centavo e, na maioria das vezes, gastando do próprio bolso, né? Sim, muito então difícil. É difícil. E aí, quando eu decidi, eu comecei, assim, a tentar pensar em quem pode me ajudar. Sim. E aí foi, assim, essa luz, o Meta foi essa luz, assim, e eu acho que o que mais me prendeu foi isso, né? Você vai aprender a fazer e você vai ter autonomia para fazer, você não vai depender de ninguém. Sim. Né? Então, eu acho que isso aí realmente é uma coisa que liberta e que é isso, você acaba escolhendo ali para onde que você vai, né? O que você vai botar realmente, vai querer mostrar no seu currículo. Sim, exato. É muito bom. Não, legal. Então, mas assim, agora você já tá fazendo residência, né? Você tá no primeiro ano. Isso, perfeito. A residência lá tem um calendário diferente, né? Então, começou em julho. Julho, exato. Então, você tá aí mais ou menos no meio do primeiro ano. Primeiro ano. E quais que são os próximos passos? Boa. Então, a residência aqui são 3 anos, né? De clínica médica. E agora que no meio do primeiro ano eu tô começando a entender um pouco mais do sistema e começando a ficar um pouco mais confortável. Então, começando a voltar a ter tempo e energia para poder voltar a fazer pesquisa. Então, realmente os próximos passos para mim, agora num centro grande como a Universidade do Colorado, eu quero tentar desenvolver outros tipos de estudo, não só a meta-análise. Então, estou começando a me envolver com um grupo para a gente tentar fazer estudos observacionais, fazer coortes. Inclusive também eles trabalham com a parte de obesidade, metabolismo e doença cardiovascular, que é muito legal. Então, acho que esse é o próximo passo imediato e, se Deus quiser, daqui 2 anos e meio, fazer o fellow de cardiologia clínica mesmo, aqui nos Estados Unidos, que são mais 3 anos também. E aí, depois disso, só Deus sabe. Mas, legal. Com certeza. Quem sabe ano que vem eu sou aí sua R1. Minha intern. Sua intern. Seria maravilhoso, com certeza. Então, muito obrigado, pessoal, por terem escutado um pouco da minha história, um pouco da história da Lívia também. Meta-Análise Academy, como a gente mencionou aqui nas nossas histórias, é uma experiência incrível e é um curso muito bom. Ele abre portas para todo mundo que faz e que se dedica. Não entenda errado, o curso não vai trazer uma meta-análise de mão beijada para sua mão. Ele vai lhe ensinar como fazer e aí você vai ter que trabalhar muito, sentar a bunda na cadeira, passar horas e horas e horas até você achar a sua ideia, mas quando você acha, a sensação é incrível. Então, convidamos a todos para assistir esse episódio com a gente aqui do Meta-Análise Academy Podcast e façam um curso do Meta-Análise, é um curso sensacional, o Dr. Anderson tem didática incrível e aproveitem a jornada, trabalhem duro que as coisas dão certo. E para finalizar também, nós queremos deixar o aviso clássico de que nada do que a gente conversou aqui tem relação com a minha instituição, a Universidade do Colorado, ou as instituições que eu trabalhei. Mesma coisa para a Lívia também. São opiniões nossas e na nossa história particular e não tem relação com as nossas instituições.